Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo. Mas primeiro devo de dizer o seguinte: nós não temos a informação que deveríamos ter. E daí a importância de nós buscarmos leituras, buscarmos encontrar documentação, livros e uma série de informação para podermos de facto entender, portanto, a realidade, muitas vezes, dos fenómenos políticos e não só à nossa volta. E hoje eu quero dar os parabéns a um trabalho que foi escrito pelos nossos amigos, que eu desde já cumprimento, os nossos amigos do Brasil, do PH Vox, que eu cumprimento desde já, e dou os meus parabéns pelo trabalho fantástico que realizaram com este livro, portanto, que está aqui, e que tem por título Os USA e o Partido das Sombras. Os USA e o Partido das Sombras, e depois, como subtítulo, conheça os bastidores da polémica eleição de Joe Biden com base em um panorama da história política dos Estados Unidos. Esta obra que está aqui é uma obra fundamental para entendermos a política norte-americana, para entendermos de facto o que é o Partido Democrata norte-americano e também o Partido Republicano, entendermos o que significa um partido da sombra, que eu vou explicar, com base no trabalho destes dois amigos que eu passo já a apresentar. Portanto, Paulo Henrique Araújo, analista político e palestrante, fundador do PH Vox, que é um canal, portanto, que está no YouTube, um canal brasileiro. Podem escrever PH Vox, encontram logo o canal. Portanto, que é um estudioso do movimento revolucionário, portanto, estuda os movimentos revolucionários e da monarquia brasileira. Também reconhecido por sua cobertura nas eleições brasileiras de 2018 e também das americanas de 2020. E depois temos Ivan Kleber Fonseca, que é correspondente internacional, jornalista investigativo e diretor da redação da PH Vox, também reconhecido por sua cobertura nas eleições americanas de 2020, que reside atualmente no Reino Unido. Portanto, são os dois escritores deste trabalho que está aqui, portanto, que fizeram uma análise muito profunda nos seus vídeos, cobrindo as eleições norte-americanas de 2020, e depois fizeram aqui este trabalho, que é uma retrospectiva de todos esses fenómenos que englobam estas eleições, portanto, que deram a vitória a Joe Biden, não é? E aqui este livro nos vai ajudar a compreender todos os meandros e os bastidores, digamos assim, da política norte-americana e do tal partido chamado Partido das Sombras, que aqui os nossos amigos denominam por Partido das Sombras, que atua por detrás, e nós vamos rapidamente, portanto, ver uma análise do livro, do trabalho, que desde já devo de dizer que talvez tenha sido o melhor trabalho que eu já li sobre, portanto, assuntos políticos norte-americanos. E então podemos, desde já, dizer que o Partido das Sombras é um grupo que age como um género de parasita que se aleja em governos por meio de partidos políticos. Portanto, na página 11 temos assim uma pequena introdução, de facto, do que significa Partido das Sombras. Depois os nossos amigos falam do Deep State, fazem uma descrição do Deep State como a estrutura governamental de redes de poder à margem da lei que operam de forma independente da política formal. Temos uma pequena descrição sobre o que é o metacapitalismo, que é, portanto, o establishment ou a elite financeira e política.
E temos então os primeiros, portanto, os 12 capítulos, que são os capítulos que compõem o livro, e a conclusão. Nos 3 primeiros capítulos temos um pouco a história dos Estados Unidos, feito por Ivan Kleber, com a formação dos Estados Unidos, os pais fundadores dos Estados Unidos, a fundação dos partidos democratas e republicanos, muito bem feito para nós entrarmos logo no contexto, percebermos a origem e, mais uma vez, eu devo aqui dizer, quando nós estudamos um fenómeno político, nós temos que ver pela ordem, pela sua cronologia, pela história, temos que estudar os inícios, portanto tem que ser uma introdução, um meio e uma conclusão. Temos que ter um trajeto de estudo para compreendermos os fenómenos. Não vale a pena estudar um fenómeno atual, por exemplo, sem compreender a história, é um erro. Então temos depois os capítulos seguintes com Franklin D. Roosevelt, temos Saul Alinsky, que eu vou explicar quem é, e Nixon, Henry Kissinger, Ross Perot. Temos a introdução de todos esses personagens que nos vão ajudar a compreender melhor esta política norte-americana. Portanto, os capítulos sobre o Deep State, o Clube Bilderberg, George Soros e Hillary Clinton, que, segundo as análises daqui dos nossos amigos, seria, portanto, a arquiteta do Partido das Sombras. E, de facto, se nós podemos fazer uma análise de todos os acontecimentos até hoje, vemos claramente a importância que Hillary Clinton tem, assim como George Soros, em todo este esquema. Portanto, para compreender, por exemplo, para compreender os atuais... Portanto, para nós compreendermos a geopolítica e os atuais acontecimentos deste conflito que nós estamos a ter, como exemplo apenas na Ucrânia, e a importância dos Estados Unidos, bem como a OTAN, nós temos primeiro que compreender o que é que se passa nos Estados Unidos, o que é que se passou ao longo da história e qual é o papel central desta força que atua por detrás do Partido Democrata e Republicano. Portanto, há uma internacional progressista americana na página 17, em que podemos resumir rapidamente os seus intervenientes: Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez, Nancy Pelosi, Rachel Tlaib, Maxine Waters, Aida Bresley, Iman Homer e toda a rede de pauta marxista. Portanto, na página 17 temos uma pequena introdução. Página 21 e 22 temos, portanto, um pouco de história sobre a tensão entre a Inglaterra, os protestantes e os católicos. Eu vou agora andar rápido, não é? Para podermos analisar todo o conteúdo do livro. Depois temos a Declaração da Independência, muito importante, na página 25. Portanto, a importância da introdução, que funciona como uma barreira contra a corrupção e o Partido das Sombras, não é? A Declaração da Independência, página 25. Primeira emenda, página 29. Depois temos uma pequena introdução sobre o partido Wings, que depois evoluiu para Partido Republicano, isto estou a falar dos Estados Unidos, 1854 a 20 de março, defesa do liberalismo contra a escravatura, na página 35. Depois temos, página 38, para que os democratas consigam romper o domínio do Partido Republicano, sempre foi preciso um acontecimento extraordinário, nos dizem aqui os analistas, tanto, por exemplo, com a crise de 1929, como também, podemos dizer, com a pandemia em 2020, há sempre um acontecimento-chave para potenciar a política deste Partido das Sombras. Na página 43, um pequeno prólogo sobre os monopólios, portanto, uma introdução sobre a Lei Sherman, a importância da Lei Sherman, uma pequena introdução sobre o FED, 1913, a formação do FED, depois muita atenção, o CFR, Council of Foreign Relations, uma empresa-chave, uma organização-chave, fundada em 1928 ou 20, agora não tenho aqui no apontamento, mas é uma organização-chave para nós compreendermos a política nos bastidores que está por trás dos partidos norte-americanos. E não posso deixar de fazer mais uma vez uma referência aqui, portanto, ao livro de Daniel Estulin, o Clube Bilderberg, que nos ajuda, portanto, a verdadeira história do Clube Bilderberg nos ajuda, portanto, a entender tudo o que se passa, portanto, nos bastidores, mais uma vez, nos bastidores. Portanto, todos os membros desta organização, CFR, são os mais influentes nos Estados Unidos
em bancos, think tanks, e os próprios presidentes das agências de segurança, a CIA, etc. Portanto, página 45, 46. Depois temos uma explicação do New Deal, programa de regulação da economia, Franklin D. Roosevelt, temos isso tudo, inspirado nas políticas de Keynes, não é? Portanto, depois temos, atenção, aqui no livro, muito importante, a descrição da personagem Saul Alinsky, que é uma personagem-chave para nós entendermos as políticas que estão por trás do Partido Democrata. Portanto, o criador das técnicas de subversão usado nos Estados Unidos como técnicas revolucionárias, muito inspiradas no marxismo, no próprio Gramsci, não é? No gramscismo. Portanto, Saul Alinsky é muito importante e temos aqui três grandes pautas, digamos assim, na página 56 e 57. Temos a desinformação, a justificação dos meios pelos fins e a destruição do oponente. Tudo isso, pautas muito importantes utilizadas nestas técnicas de subversão de Saul Alinsky. Depois temos na página 58 uma pequena comparação do Lula da Silva. Depois, página 65, Henry Kissinger, importante personagem norte-americano da geopolítica, que influenciou muitas políticas norte-americanas durante esses últimos 60, 70 anos, pós-guerra, não é? Portanto, usou todos os partidos, democrata, tanto o democrata como o republicano, apesar de Henry Kissinger pertencer mais ao Partido Republicano, mas usou os dois sempre para aceder ao poder, página 67 e 68. Nixon foi a peça de xadrez sacrificada para salvar a agenda de Kissinger. O executor, página 69. Depois temos uma introdução do personagem Ross Perot, muito importante, Ross Perot, que serviu para os democratas reforçarem os seus votos nos republicanos, dando a vitória a Clinton contra Bush pai. Portanto, Bush pai. Página 97 e 98. Depois temos, claro, Hillary Clinton, uma descrição muito bem feita, principal discípula de Saul Alinsky, aproximou-se da Fundação Rockefeller e do Partido Democrata. Hillary Clinton começa primeiro como género de uma conservadora, estudando nos seus primeiros anos de estudos na faculdade, e depois vai aos poucos se aproximar dos democratas e das políticas ideológicas revolucionárias de Saul Alinsky. Muito importante, Saul Alinsky. Retirar o poder dos Estados para fazer avançar a agenda revolucionária. Saul Alinsky inspirou Hillary Clinton, página 105. Depois temos uma introdução de George Soros, as ideias dos Soros anticapitalistas, anti-americanas e anticonservadoras, página 108. Depois temos George Soros como revolucionário, página 108. Página descrevendo também a Open Society Institute, 1993, que tem as seguintes pautas: legalização do aborto, liberalização das drogas, abertura de fronteiras, controle do armamento, ou desarmamento neste caso, ativismo revolucionário do Poder Judiciário. As ideias do Partido Democrata foram completamente influenciadas pelas ideias de George Soros, que também se inspiram, de certa forma, em Saul Alinsky. Página 109. Depois vemos os financiamentos, cerca de 12,6 milhões de dólares, para a manipulação pública da comunicação social, as instituições financiadas por George Soros, não é? Na página 112. A mídia trabalha com financiamento de George Soros para ter hegemonia na informação, página 113. Os vários grupos que trabalham com George Soros, portanto, as opiniões se afastam das pautas progressistas, todas as opiniões que se afastam das pautas progressistas têm cada vez menos espaço na sociedade americana, sendo caracterizadas como fake news ou teorias das conspirações, ou teoria da conspiração. E mais uma vez eu tenho aqui a dizer que isto é tudo usado para desacreditar a oposição, não é? Qualquer tipo de oposição conservadora contra essas pautas progressistas, não é? Portanto, na página 113, daí também o chamado negacionismo, todos aqueles que não são progressistas são negacionistas. Pois temos, atenção, a lei McCain-Feingold, que é uma lei importantíssima que ajudou a desviar o dinheiro que ia para os partidos, das doações aos partidos, para grupos de interesse. A partir desta lei McCain-Feingold, o meu inglês não é muito bom, Feingold, ajudou, portanto, a desviar o financiamento para os partidos, para grupos de pressão e grupos de interesse, desviando-se das questões económicas, indo para as questões, portanto, chamadas aquelas questões mais chamadas controversas, não é? Mais, portanto,
tudo o que seja questões que não sejam políticas do fogo, por exemplo, como a despenalização da gravidez e todas essas coisas, portanto, ajudou a levar as questões de fraturas, não é, chamadas questões fraturantes, desviando das questões económicas. Portanto, a lei McCain-Feingold, portanto, um projeto que foi apresentado no Senado dos Estados Unidos em 2002 na tentativa de reformar o financiamento das campanhas dos Estados Unidos da América, mudando radicalmente a natureza do financiamento da campanha na América. Depois temos algumas organizações, o Center for American Progress, encarregado de disseminar as diretrizes para todo o Partido das Sombras, página 116. Temos depois uma introdução a John Podesta, que foi durante a primeira década do século XXI o operador executivo do Partido das Sombras. John Podesta, página 116. Uma organização muito importante, a Move On Organization, portanto, ferramenta útil para os democratas da extrema-esquerda arrecadarem dinheiro e impulsionar suas campanhas, página 117. E um livro muito importante, claro, que os nossos amigos PHVox também se inspiraram muito, é o livro de David Horowitz, o famoso livro do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Eu tenho feito muita publicidade neste livro nas minhas redes sociais, no meu Facebook, não é? Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, em que podemos ver a capa, não é? Tipo, vemos um pouco George Soros a mexer os cordelinhos, digamos assim. Um livro muito importante. As organizações do tal Partido das Sombras, página 119, são muitas. Podia perder aqui algum tempo. A Thunder Road Groups, a Media Fund, American Long Together, Tribal Lawman of America, The Defender of White Action, a Sierra Club, Human Rights Cooperation, a League of Conservative Voter, a NAACP, a Natural Pro-Choice America, Neutral Foundation Association, People for the American Way, Planet Parenthood, que é uma das principais organizações financiadas por George Soros, que, portanto, incentiva, que haja, de facto, a interrupção da gravidez, não é? Digamos assim, não é? Tudo isso, portanto, todas essas organizações tiveram um papel muito importante e foram usadas pelo Partido das Sombras para também corromper um pouco a sociedade norte-americana. Os financiamentos, aqui na página 120, vemos altos financiamentos do próprio George Soros no chamado Partido das Sombras. Atenção, porque os grandes globalistas, agora estou a falar no mundo inteiro, portanto, o Partido das Sombras é apenas um braço, é um dos braços dos globalistas, não é? Porque os globalistas têm um poder muito grande, não é? Com os Bilderberg, com o Fórum Económico Mundial e várias outras organizações, Clube de Roma e várias outras organizações. E o Partido das Sombras é aquele que atua nos Estados Unidos. Portanto, as organizações como a Ancorn, Projeto Vota, o Move On Organization, que eu falei, a Andrew Stern, todas essas organizações. Portanto, o Partido das Sombras, financiado por George Soros, começou a implementar uma agenda ideológica desempenhando papéis centrais na Casa Branca e na administração Obama, portanto, teve muito forte na administração Obama. Quase todos os homens fortes dos democratas foram financiados indiretamente por George Soros. Página 131, eleições americanas de 2020, quando chegamos agora ao capítulo das eleições americanas de 2020. Aqui o próprio James Fonda, na página 152, nos diz que, de facto, a pandemia foi um presente para a esquerda. Acabou por ser um presente para a esquerda e para o Partido das Sombras, não é? Para poderem atuar e implementar, portanto, a sua agenda. Portanto, os Estados implementaram mudanças nos sistemas de votações. Atenção, os Estados norte-americanos implementaram mudanças nos sistemas de votação e nas leis, suprimindo eleitores, recrutaram exércitos de funcionários, eleitores e levaram milhões de pessoas a votar pelo correio. Página 152. Temos tudo sobre as eleições, portanto, essas últimas eleições entre Donald Trump e Joe Biden. E podemos dizer, o que é que derrotou Donald Trump? Assim, fazendo um pequeno resumo rápido sobre o livro, não é? Os USA e o Partido das Sombras. 4 forças derrotaram Trump. A mudança das regras dos Estados nas votações foi muito importante. Usar os média, comunicação social, a favor do Joe Biden, claro, não é? A manipulação da opinião pública, a tal manipulação da opinião pública. O bloqueamento nas redes sociais, convergindo completamente as redes sociais para o apoio a Joe Biden, limitando assim o próprio Trump, não é?
Pessoas que tiveram um importante papel, o Pierre Omidyar e o Mike Ponderosa, fundador do eBay e também o consultor sénior do presidente da AFL-CIO, não é? Que foram pessoas importantíssimas, portanto, nesse processo para poder eleger Joe Biden. Das pessoas importantes na oposição a Trump nas eleições de 2020, na página 153, temos também a organização Catalyst, empresa de consultoria política que compila dados de eleitores para que organizações progressistas atinjam os seus votos, ou angriam votos, página 157. E depois temos novamente a Planet Parenthood, que eu falei, a Greenpeace, a Indivisible e a Move On, que foram 4 organizações importantíssimas, portanto, neste plano do Deep State, do Partido das Sombras, para, portanto, fazer eleger, digamos assim, essa administração Biden. Depois temos, portanto, a convergência de interesse, aquilo que eu chamo de convergências de interesse, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Esta história de dizermos que existem pessoas que planeiam em segredo fazerem coisas, não, isto é tudo, eu mais uma vez repito-me, não é, que eu tenho dito isso em vários vídeos, não, o que existe é convergência de vários interesses para determinado objetivos específicos, não é? Portanto, e temos a Leadership Conference on Civil and a Human Rights Conference and Liderança and Direitos Civis e Humanos. Temos a coalização de mais de 200 organizações que promoveram a ideologia progressista na sociedade americana, página 166. A esposa de Zuckerberg, Sean Zuckerberg, detém a empresa a garantir a todos os americanos que pudessem votar nas eleições seguras por voto à distância por correio, que isto foi também muito importante para derrotar Donald Trump, que é a chamada National Vote at Home Institute. Temos depois mais organizações, a Bernan Center for Justice, financiada pela própria Open Society Institute, do George Soros, que afirma que a Constituição é um documento vivo e deve evoluir e mudar, página 171, ou seja, a Constituição deve mudar completamente para eles atingirem os seus objetivos. Depois há algumas referências a Hunter Biden, o filho de Joe Biden, e os seus lobbies feitos por empresas ucranianas que controlam várias coisas, não é? Portanto, não vamos agora falar sobre isso. Depois temos nas redes sociais, na página 162, a fraude eleitoral, uma pequena descrição sobre tudo o que se passou. Temos exemplos de várias imagens e provas que foram apresentadas de irregularidades, caixas escondidas debaixo das mesas, trocadas debaixo das mesas, ninguém soube explicar, ninguém disse o que é aquilo, de onde é que aquilo vinha, enfim, todas essas provas, e elas foram todas refutadas, essas provas não contaram na página 175. Depois temos a eleição de Biden, não houve mais episódios do tipo de, como George Floyd, reparem que desde que Joe Biden é eleito, Black Lives Matter e companhia nunca mais atentaram nada, porque para eles interessa, portanto, Joe Biden no poder, não é? Organizações antirracistas que agem para beneficiar o Partido Democrata, Black Lives Matter, é tudo organizações que agem no sentido progressista, no sentido de ajudar o Partido Democrata, página 180. É preciso ver também que muitos republicanos também estavam descontentes com o Trump. Houve muita gente que traiu o Trump no próprio partido do Trump, não é? Trump foi traído pelos seus, não é? Digamos assim. E a vitória do Biden foi feita pelos grupos de pressão que manipularam os eleitores do colégio pelo discurso público e pelas leis, página 196. Bom, chegamos agora ao fim desta análise, foi assim um pouco rápido, tentei mais ou menos explicar por alto, mas este livro tem que ser lido. Meus amigos têm que comprar este livro, quem puder, não é? Eu agradeço desde já também a Dona Arlete e as pessoas e o próprio Dobi, não é? Meus amigos brasileiros que me fizeram chegar este livro a meu pedido, muito importante, não é? Este livro não há à venda em Portugal, infelizmente. Deveria haver este livro, deveria haver uma maneira de se comprar fisicamente esses livros em Portugal, uma editora que cá em Portugal que lançasse todos esses trabalhos, era muito importante para os leitores portugueses pudessem ter acesso a este material, a esta informação. Mas vamos agora à conclusão do livro. E o que é que podemos dizer? Conclusão. O que é o Partido das Sombras? Quando nós falamos do chamado Partido das Sombras, trata-se de uma grande organização que influencia a vida dos americanos nos níveis mais profundos. Engenharia social, manipulação,
todas as táticas de Saul Alinsky, por isso é que é importante estudar a personagem Saul Alinsky, que opera nas leis quando lhe é conveniente e fora da lei quando lhes é necessário. Portanto, esta é a grande conclusão do livro, página 197, 98. Portanto, o partido, chamado Partido das Sombras, é financiado na sombra, por isso é que ele tem este nome, por vários filantrópicos bilionários, não é? Entre outros George Soros, e por várias organizações, e podemos dizer que é o partido que esteve por trás de Hillary Clinton, que esteve por trás de Obama, que de certa forma Henry Kissinger também muitas vezes esteve no centro das operações destas manipulações políticas, sempre para, no final, implementar a agenda progressista, as pautas progressistas, portanto, norte-americanas no Partido Democrata e também no Partido Republicano. É preciso ver que o Partido Republicano também teve uma influência muito grande. A própria administração de George W. Bush Filho, não é? Que esta política norte-americana internacional, não é? Que muitas vezes buscou criar conflitos em zonas estratégicas do Médio Oriente e não só, não é? E podemos dizer que o Partido das Sombras esteve sempre por trás de tudo isso. E nós temos que perceber uma coisa. Quem já leu, como eu, vários livros, entre os quais A Verdadeira História de Bilderberg, vemos a importância do CFR, da Comissão Trilateral, de todas essas organizações que, digamos assim, atlantistas, para, de certa forma, ter a União Europeia na mão, não é completamente, não é? Usar a União Europeia para os seus fins. Tudo isso, muitas vezes, vem das mesmas pessoas, do mesmo objetivo, que são os chamados, as tais políticas desses globalistas, cujo objetivo é a criação de um governo mundial. Portanto, o Partido das Sombras é um braço armado dos globalistas Bilderberg. Portanto, o Partido das Sombras é um braço armado dos globalistas Bilderberg e do Fórum Económico Mundial. George Soros é um dos peões da vasta telha de poderosos que não dão a cara nesse caso. Seus planos é o estabelecimento do governo mundial. Portanto, eu dou os meus parabéns por este livro que está aqui. Não é um livro muito extensivo, lê-se bem, 200 páginas, mas tem aqui toda a informação necessária para nós compreendermos o que é que se passa. E mais uma vez, isto, meus amigos, é uma luta contra a desinformação, porque na comunicação social, estou agora aqui a falar em Portugal, porque eu desconheço a realidade no terreno no Brasil, não é? Mas basicamente deve ser a mesma coisa, mas aqui em Portugal nós lutamos contra esta tão grande desinformação que nós temos, portanto, na informação, nos meios de comunicação social, não é? Que praticamente todos os analistas que nós vemos na televisão, mais uma vez eu vou falar, todos eles sempre no mesmo sentido, sempre na mesma direção, sempre promovendo os mesmos valores, defendendo sempre esta pauta progressista, internacionalista, da grande finança, indo contra qualquer um que se opõe a esta visão. E todos aqueles no YouTube, os youtubers que fazem vídeos denunciando, portanto, estes progressistas globalistas, dou desde já os meus parabéns e o meu apoio completo para que não parem de fazer este trabalho, para que nós possamos apresentar toda a informação necessária para sabermos o que é que acontece de facto na realidade, para continuarmos, enquanto pudermos, enquanto tivermos esta liberdade de o fazer, para podermos portanto, apresentar o outro lado, não é? Que não mostram o outro lado da realidade, que é para mim a realidade verdadeira. E mais uma vez, este trabalho, dou os parabéns ao PH Vox. Parabéns, é um canal muito bom, eu vejo muito o PH Vox e eu aconselho todos os meus amigos, deixando aqui a publicidade, para continuar a ver, um canal brasileiro que tem feito um trabalho fantástico a nível de análises de várias pautas internacionais, pautas brasileiras, pautas americanas. Tem feito um trabalho fantástico e Paulo Henrique Araújo e Ivan Kleber Fonseca, meus parabéns por este trabalho. De facto, tiro o chapéu para este livro, talvez um dos melhores livros que eu li sobre o assunto. Deixo aqui esta grande recomendação. Os USA e o Partido das Sombras, conhecendo os bastidores da polémica
polémica eleição de Joe Biden com base em um panorama da história política norte-americana. Portanto, obrigado pelos meus amigos. Deixo aqui esta referência importantíssima. Espero ter sido útil mais uma vez e até a próxima. Um abraço para todos.